Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. A aula de hoje é mais um teste e desta vez é sobre um assunto que costuma causar muitas dúvidas, sobre a utilização de A sem acento, A com acento indicador de crase e A com H e acento agudo, que é a flexão do verbo haver. Eu trouxe aqui alguns trechos de obras literárias e de músicas e nós vamos preencher as lacunas. Então, já pegue o seu caderno, pegue uma caneta e vamos começar. O primeiro trecho da nossa aula é de um conto lindo da Conceição Evaristo. O trecho diz assim: Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Por que esse assunto, A com acento indicador de crase e A com H, causa tantas dúvidas? Porque são três palavras diferentes que têm o mesmo som. Vocês perceberam que quando eu fui ler Uma Noite há Anos, eu nem me preocupei com a pronúncia, já que é a mesma pronúncia. É por isso que causa muita confusão esse assunto. Muito bem. Como você preencheria essa lacuna? Alternativa A, só a palavra A, sem acento, sem nada. Alternativa B, A com acento indicador de crase. Ou alternativa C, A com H, a flexão do verbo haver. Eu vou deixar 5 segundinhos para você pensar e anotar a resposta e eu já volto com a explicação. Caso você precise de mais tempo, é só pausar o vídeo. Essa lacuna deve ser preenchida com a letra C, A com H. Por quê? Porque é uma flexão do verbo haver. Uma noite há anos. Veja que aqui indica um tempo passado. Eu consigo substituir esse a por faz anos. Veja, faz é um verbo, a também é um verbo. Então, aqui, essa lacuna deve ser preenchida com a letra C, o A com H. Uma noite há anos. Dica, sempre que você conseguir substituir esse A, que expressa tempo decorrido, por faz, é com H. Então, a alternativa correta, letra C. A segunda questão é com um trecho da Clarice Lispector, do conto Amor. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Esse espaço deve ser preenchido com a letra A, só a palavra A, com a letra B, o A com acento indicador de crase, ou com a letra C, o A com H. Como você preencheria? O verbo soprar, ele é transitivo direto. O que isso significa? Que ele não exige preposição nenhuma. Quem sopra, sopra algo, não sopra a algo. Então, nesse caso aqui, esse espaço deve ser preenchido apenas com a palavra a, que é um artigo que está acompanhando o substantivo feminino flama. A pequena flama do dia. É só artigo. Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Soprou a pequena flama do dia. Apenas artigo. Terceira questão, com música do Caetano Veloso. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Sem lenço, sem documento, eu vou. Difícil ler a letra da música e não dar o ritmo para a música, né? A gente pensa na música intuitivamente. Muito bem, eu nunca mais fui à escola. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, só a palavra A, sem acento, sem H, sem nada. Letra B, A com acento indicador de crase. Ou alternativa C, o A com H, a flexão do verbo haver. E aí, qual a forma correta? O verbo
verbo ir exige a preposição a, porque é um verbo de movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui nós temos a preposição a. A palavra escola é um substantivo feminino. Então, antes da palavra escola, tem um artigo a escola. O que acontece aqui? A preposição a, que acompanha o verbo ir, fui à escola, se une ao artigo a, que está acompanhando o substantivo escola. Então, para mostrar essa união de dois sons iguais, eu preciso colocar o acento indicador de crase, porque crase é o nome que se dá a essa união de dois sons iguais. Então, a alternativa correta é a letra B. Quarta questão com música do Belchior. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. E o que há algum tempo era jovem e novo. Esse A, como se escreve? Letra A, só o A, sem nada. Letra B, A com acento indicador de crase. Ou letra C, o A com H, a flexão do verbo haver. Qual é o correto? Eu já disse lá na primeira questão que se você consegue substituir o A por faz, trata-se de uma flexão do verbo haver, então é com H. Olha só. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. E o que faz algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. Então, esse A que está expressando um tempo que já passou, ele é a flexão do verbo haver. O verbo haver se escreve com H, então sua flexão também. Alternativa correta, letra C. A próxima questão é com uma das músicas mais lindas da língua portuguesa. Vamos de Cartola. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Bom, esse A antes de beira, quando notares, estás à beira do abismo. Como se escreve? Alternativa A, só A. Alternativa B, A com acento indicador de crase. Ou alternativa C, A com H. Qual é a forma correta? Bom, o que temos aqui? Quando notares, estás à beira do abismo. À beira do abismo é uma locução adverbial que expressa lugar. Quando notares, estás onde? À beira do abismo. As locuções adverbiais femininas levam o acento indicador de crase para evitar possíveis ambiguidades. Então, aqui, esse A tem um acento indicador de crase. A alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque se trata de uma locução adverbial feminina. A próxima questão é com um trecho de um romance que eu terminei de ler recentemente e gostei muito, do livro A Insustentável Leveza do Ser. O trecho é assim. Era incapaz de atravessar a cerca de silêncio que se erguia entre eles. E aí, esse espaço ele é preenchido com alternativa A, só o A, sem acento, sem H, sem nada. Alternativa B, A com acento indicador de crase. Ou alternativa C, o A com H. Qual a forma correta? Aqui nós temos o verbo atravessar. Ele é um verbo transitivo direto. O que isso significa? Que ele não exige preposição nenhuma. Então, quem atravessa, atravessa algo, não a algo. O que temos depois? A palavra cerca é um substantivo feminino. O artigo que acompanha o substantivo feminino cerca é o artigo definido a cerca. Então, se o verbo atravessar não exige preposição, esse a que tem antes da palavra cerca é apenas o artigo. Então, eu não posso colocar o acento indicador de crase porque não ocorre a crase. Era incapaz de atravessar a cerca de silêncio que se erguia
entre eles. Aqui é só o artigo, a alternativa correta é, portanto, a letra A. Próxima questão, com Sábado à Noite, do Lulu Santos. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Ironia, né? Que eu tô gravando essa aula num sábado à noite. Ai, sábado à noite em tempos pandêmicos. Muito bem. Essa lacuna, ela deve ser preenchida com qual alternativa? Letra A, só A. Letra B, acraseado. Ou letra C, A com H, flexão do verbo haver. Qual é a forma correta? A, B ou C? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Esse à noite é uma locução adverbial feminina que expressa tempo. Sábado quando? Sábado à noite. Então, esse à noite é uma locução adverbial feminina. As locuções adverbiais femininas levam o acento indicador de crase para evitar possíveis ambiguidades. Então, esse sábado à noite, o à noite, tem acento indicador de crase. A alternativa correta é a letra B. Próxima questão, gente. E aí, será que vocês estão acertando? E a essa hora eu espero que vocês já tenham mandado esta aula para os amigos que gostam de literatura, de música, que gostam de língua portuguesa, que estudam português, para todo mundo, hein, gente? Vamos fazer essa aula chegar a muita gente. A oitava questão, ela está relacionada à questão anterior e vocês vão ver por quê. É uma música da Thier. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Bom, e aí você pode pensar, será que é igual à questão anterior? E agora? E esse à noite? Como se escreve? Como deve ser preenchida essa lacuna? Alternativa A, só o A. Alternativa B, o A craseado. Ou alternativa C, A com H. Será que é igual? Será que não é igual? Vamos ver. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, esse à noite é só o artigo A, sem acento indicador de crase, sem H, sem nada. Por que, professora? Qual é a diferença do à noite, de sábado à noite, com esse à noite? Lá no sábado à noite, o à noite era um adjunto adverbial que expressava tempo. Sábado, quando? Sábado à noite. Aqui, o à noite é o sujeito, não é adjunto adverbial. E quando chega à noite? Quando a noite chega. A expressão à noite é o sujeito do verbo chegar, então não é adjunto adverbial. Lembra que eu disse agora há pouco que a locução adverbial feminina levava o acento indicador de crase para evitar possíveis ambiguidades? É esse tipo de ambiguidade que o acento indicador de crase evita lá na locução adverbial feminina. Por quê? Porque aqui não é uma locução adverbial feminina. Aqui, à noite é sujeito. Então, esse A, que está acompanhando o núcleo do sujeito noite, é só o artigo. Então, é A, artigo, noite, substantivo. Só o A, sem acento indicador de crase, sem H, sem nada. Por quê? É a noite chega. Agora, se fosse assim, eu chego à noite, aí teria o acento indicador de crase. Por quê? Porque quando eu chego? À noite. Aqui não, aqui à noite é o sujeito, a noite chega. Quando eu chego à noite, o sujeito é eu, é o pronome eu. Aqui não. Aqui o sujeito é a noite, certo? Mas eu coloquei de propósito, primeiro sábado à noite e agora e quando chega a noite da Thier. A alternativa correta, letra A. Vocês estão anotando as respostas, né? Porque depois eu quero saber quantas questões vocês acertaram. Nona questão. Agora não pergunto mais para onde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Uma música do Milton Nascimento.
Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, só o A, B, A craseado ou C, A com H, flexão do verbo haver. Qual será a forma correta? Será que vocês caíram na minha pegadinha? Vocês sabem que eu sempre deixo as questões mais difíceis para o final. E essa questão eu trouxe tentando fazer uma pegadinha aí com vocês. Por quê? Porque você olha para essa frase e fala assim, tem aí, vai, né? É o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Estrada é um substantivo feminino, então ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a, correto, professora? Não. Por quê? Porque nesse caso, a estrada é o sujeito, não é o adjunto adverbial que está acompanhando aí o verbo ir. Vamos analisar a frase. Agora não pergunto mais para onde vai a estrada. Agora não pergunto mais é uma oração. Para onde vai a estrada é outra oração. A estrada vai para algum lugar. Veja que a estrada é o sujeito do verbo ir, não é o complemento, não é o adjunto adverbial. Então, a estrada, esse a é só o artigo que acompanha o substantivo feminino estrada. Então, esse tipo de estrutura em que o sujeito aparece depois do verbo, e que era também o caso da música da Thier à noite, pode confundir o estudante. Então, aqui a estrada é o sujeito, a estrada vai para algum lugar. Por isso, esse A é só o artigo que está acompanhando a estrada. A alternativa correta é a letra A. 10ª e última questão do nosso teste. Vamos ver se você acha essa questão a mais difícil de todas. Uma música da Vanessa da Mata. Sinto que você é ligado a mim. Sempre que estou indo, volta atrás. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, só a palavra A, letra B, A com acento indicador de crase, ou letra C, A com H, flexão do verbo haver. E aí, qual a forma correta? Sinto que você é ligado a mim. Aqui nós temos o adjetivo ligado. E ele exige a preposição a. Quem é ligado a algo ou a alguém. Aqui, nesse caso, você é ligado a mim. Então, a preposição a está aí, que acompanha o adjetivo ligado. E depois, nós temos o pronome oblíquo mim. Eu posso colocar um artigo antes do pronome oblíquo mim? Não posso colocar, porque artigo a gente coloca antes de substantivo, não antes de pronome. Então, esse a é só a preposição que acompanha a palavra ligado. Não tem fusão de preposição mais artigo, não é uma flexão do verbo haver. Então, eu não posso colocar o acento que indica crase aí. Por quê? Porque não ocorre crase antes de pronome pessoal. Aqui nós temos o pronome pessoal oblíquo mim. Portanto, aqui a alternativa correta é a letra A, porque esse A é só preposição. Sinto que você é ligado a mim. Se eu tivesse ali outra palavra, por exemplo, máfia, sinto que você é ligado à máfia. Aí ocorreria a crase, eu teria de colocar o acento indicador de crase. Por quê? Porque máfia é um substantivo feminino. Quem é ligado a algo. Então, eu tenho a preposição. Eu tenho a máfia, esse a artigo. Então, ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a. Mas, como aí depois eu não tenho substantivo feminino, eu tenho um pronome, não ocorre fusão nenhuma entre preposição e artigo. A alternativa correta é a letra A. Esse A é só preposição. Este foi mais um teste aqui do canal Português com Letícia. Contem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Compartilhem a aula com os amigos. Inscrevam-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!